Que a arte salve, que ela é necessária para a nossa vida em todos os sentidos, a gente já sabe. E a gente precisa lembrar também sobre a valorização dos nossos artistas locais aqui da nossa região, da Tríplice Fronteira. E quando a gente fala de arte, uma arte que valoriza a história, a gente precisa falar de Miguel Hachin. E é o entrevistado agora nessa entrevista especial, que é um poeta visual, que é um criador da estética neo-guarani, com pinturas, painéis, livros, oficinas de artes visuais. Miguel Hachin merece todo o nosso aplauso e a nossa valorização, justamente porque ele fala sobre uma estética com ética, fala sobre a arte neo-guarani, que se caracteriza justamente por adotar formas, cores e significados genuínos, contidos na história e no meio ambiente da Tríplice Fronteira. São formas, cores e conteúdos capazes de conciliar as ancestrais raízes culturais com o progresso, brindando mensagens inteligíveis que permitem reconhecermos individual e coletivamente como seres culturais desta região. Miguel Hachin, seja muito bem-vindo, é uma satisfação enorme conversar com você. Olá, Mônica. Obrigado pelo convite e a oportunidade. Espero que a sua audiência consiga entender meu português. Olha, há quem gosta de me chamar argentino, gringo, polaco, alemão ou chiru, mas eu prefiro que me chamem Miguel. Fora alguns cursos e oficinas realizados no Brasil, eu me formei em arte na Argentina, mas eu logo percebi que quando atravessamos as fronteiras, todo o aprendizado da gente desaparece, some. Ao longo dos 35 anos que levo me hospedando em Foz do Iguaçu, eu já realizei várias obras, publiquei um par de livros também. Entretanto, o feito mais incrível da minha vida é o fato de ser o turista mais antigo da cidade. Mas a desvantagem de ser tratado como turista é que custa muito caro e não se pode exercer os direitos civis, visto que existe muita confusão entre nacionalidade e cidadania. É como que quem nasce em outro país não pode exercer a cidadania. É um fato bastante estranho. Miguel, mais uma vez é uma satisfação enorme conversar com você. Você é um dos grandes artistas que nós temos aqui na região. Você citou obras, né, suas, então a gente pode citar aqui para o ouvinte a obra mural neo-guarani, Lenda das Cataratas. Se você já passou pela Praça da Paz, em Foz do Iguaçu, no centro da cidade, pois é, ali tem uma obra que fala de Naipi e Tarobá, da Lenda das Cataratas, enfim, esse folclore local extremamente vinculado à identidade cultural de Foz do Iguaçu. Então, quem desenvolveu, quem fez, quem criou esse mural na Praça da Paz, precisa estar com um nome enorme ali, essa obra linda e maravilhosa, visitada por turistas, visitados por moradores, apreciada por quem gosta de arte, é o Miguel Hachin, com a sua linda obra neo-guarani. Tem outras obras importantes também, a gente pode falar da realizada na Escola Parque, dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Também uma outra obra importantíssima do Miguel Hachin, para quem já visitou lá no Itaipu Parktec, A Mãe, Água, o Sol e o Ar. Um convite a refletir sobre essa questão que nos inclui a todos, a figura feminina simbolizando a água, a mãe universal de todos os seres que habitam a terra. A gente tem a maior honra de ter um artista como você aqui na nossa região e gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a arte neo-guarani, para quem não conhece. A arte neo-guarani tem a sua origem nas minhas vivências de infância na Argentina, lá na beira do Rio Uruguai, fronteira com o Brasil, onde tive a sorte de conviver e aprender com uma comunidade guarani e com gaúchos brasileiros que residiam na província de Misiones. Muito tempo depois, essas vivências enriquecedoras se manifestaram em forma de expressão artística e, mesmo que a arte guarani tenha nascido nesta cidade faz 29 anos, lá por 1996, por esses paradoxos da vida, vem sendo objeto de estudo em dezenas de escolas, colégios e universidades de vários países, incluindo alguns estados do Brasil, menos em Foz do Iguaçu, onde infelizmente é ignorada, ocultada e menosprezada pela mídia, as instituições públicas e os centros de ensino. Quem sabe, penso eu,
ainda falta entender que quem produz arte, mesmo sendo estrangeiro, trabalha para a sociedade. Miguel, esse olhar crítico seu, e essa entrevista é muito importante, né? Pelo seu olhar crítico, pelo seu olhar vivencial e mais do que necessário para a gente valorizar os nossos artistas aqui da nossa região e também lembrar que nós vivemos numa região que é uma tríplice fronteira. Então, quando a gente fala de acolhimento de todos os povos, é fundamental esse acolhimento e essa valorização dos nossos artistas, suas mais diversas origens, né? E qual que é o significado de Neo-Guarani, Miguel? Neo-Guarani significa novo Guarani e nada mais é do que a influência e a herança da cultura guarani, neste caso plasmada nas artes plásticas, na pintura ou no muralismo e também em cerâmicas. É preciso ressaltar que a cultura guarani, hoje tão menosprezada, teve grande influência na formação não apenas do Paraguai, onde se fala guarani, mas como também do Brasil, Argentina, Uruguai e Bolívia. O guarani é a segunda língua do mundo na denominação de espécies, animais e vegetais, a flora e a fauna, não é? Só precedida pelo latim, ainda que em Foz não tenha muita importância, a língua e a cultura guarani permeiam o português e a brasilidade. Além das dezenas de palavras incorporadas ao português, no Brasil há centenas de toponímias em língua guarani, em todos os estados. Não podemos omitir as lendas nem a grande influência da culinária guarani na gastronomia brasileira, paraguaia e argentina. Ainda assim, haverá quem pense que Iguaçu e Paraná, por exemplo, são termos de origem portuguesa, ou sei lá, inglês, mas acreditem, é guarani. Nesse sentido, como a língua e a cultura são elementos muito importantes na história e na cultura local e regional, acredito que essa influência também deve se refletir nas expressões artísticas. Esse olhar mais amplo e mais analítico e mais crítico mesmo sobre isso é fundamental. Sem dúvida, valorizar a cultura guarani é muito importante. Né? Influenciou a culinária, a língua, a topografia, a compreensão do território brasileiro, a formação de muitos costumes brasileiros, né? A valorização da cultura indígena promove, claro, a valorização da diversidade cultural, o respeito aos direitos humanos e a construção de uma sociedade realmente mais inclusiva e igualitária, uma tríplice fronteira realmente mais inclusiva. E gostaria que você falasse um pouquinho sobre o muralismo, né? Acredito que a importância do muralismo se resume no seu principal objetivo, que é o de socializar a arte. Me refiro a socializar no sentido de sensibilizar, cultivar, educar, civilizar e humanizar. Mas, sendo objetos, as obras de arte não sociabilizam por si mesmas. Elas não andam atrás das pessoas sociabilizando. Portanto, para que essa socialização realmente aconteça, as instituições públicas, os centros de ensino, e a mídia, particularmente a mídia, pois todos eles têm a missão de socializar, devem valorizar, preservar e divulgar. Curiosamente, talvez devido a minha interna condição de turista, as obras que eu realizei, por exemplo, na Praça da Paz e na Escola Parque, por citar apenas duas, não são sociabilizadas pelas instituições nem pela mídia. Então, por esse motivo, passam totalmente despercebidas. Este fato, lamentável, não só põe em evidência uma grande desigualdade, como demonstra que a integração é meramente comercial. A integração cultural, me refiro, é comercial, é só para fazer negócio. E o tão aumentado multiculturalismo, acredito eu, que seja só para inglês ver. Fica difícil falar de arte sem falar de cultura, mas não apenas de cultura entendida como uma expressão artística. Me refiro à cultura como forma material e imaterial da realização humana. Em suma, me refiro à cultura como uma forma de ser, como maneira de proceder com as pessoas em todos os âmbitos da sociedade.
Miguel Hachem, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com esse artista sensacional, Mônica Nasser Dornelles, para a Rádio Clube Foz e também Canal Visões de Mundo.